Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo e eu acabei, rapaz, de sem querer tirar aqui o versículo onde estava. Mas abre sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Eu quero ler com vocês hoje e comentar um pouco, daquilo que inclusive ministrei ontem na igreja. Eu estava ministrando ontem na nossa igreja local, ministrei a palavra, preguei e falei um pouco sobre raiz de rejeição. E, gente, quantas pessoas você conhece, quem sabe você é uma dessas pessoas, que luta com tantas nuances que nascem na raiz de rejeição. Então, se você se sente assim, se você passa por isso, certamente esse devocional vai falar com você. Tiago, e se eu não passo por isso, então posso pular o devocional? Deus não vai falar comigo? Com certeza ele vai. Inclusive, caso você já seja alguém curado da raiz de rejeição, nesse devocional você vai encontrar ferramentas, entendimentos que vão te ajudar a ser um canal de cura para a vida de alguém também. Então vem com a gente, você que é novo, nova por aqui, se inscreve no canal. Estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mais uma vez, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Ontem eu ministrei a palavra, na verdade, em Lucas 5, falando sobre a cura de Jesus em relação a um leproso. E a lepra, ela era, na época, uma doença sem cura, uma doença que levava ao completo isolamento. Os leprosos eram literalmente rejeitados pela sociedade como um todo, eles não podiam nem ficar com sua própria família. Então imagina o nível de conflito emocional que essas pessoas passavam. Perdão, gente. Imagina o nível de conflito emocional que essas pessoas passavam. E certamente muitas histórias estão do outro lado da tela, muitas pessoas diferentes me assistindo, que podem ter passado por situações diferentes que geraram nele, geraram nela esse sentimento de rejeição. E a rejeição, ela vai avançando, mais do que um sentimento, ela se torna uma cosmovisão. Na verdade, esse sentimento, gente, se você for estudar profundamente na ciência, você vai perceber que causa, inclusive, alterações bioquímicas no seu corpo. Então, você ouviu ali uma palavra do seu pai, da sua mãe, você sofreu ali uma questão com o seu grupo de amigos, com um amigo, com uma amiga especial, você passou por uma questão num relacionamento amoroso que gerou em você essa raiz de rejeição. E a raiz de rejeição, ela vai nos trazer a muitos sintomas, por exemplo, a pessoa que sofre rejeição, ela desenvolve uma hipersensibilidade às críticas. Quando a pessoa é criticada, ela se abala muito mais do que deveria. Por quê? Porque tem uma ferida ali. E é importante nós identificarmos as nossas feridas pelo seguinte, algo que eu aprendi com o Dr. Jonatas Leônio, eu agradeço a Deus pela vida dele por esse ensinamento. Ele diz o seguinte, quando nós não identificamos as nossas feridas nos identificam. Guarda isso no seu coração. Quando nós identificamos as nossas feridas, quando nós não identificamos as nossas feridas nos identificam, ou seja, elas passam a ser a nossa identidade. Então, se você quer ser curado, você precisa identificar essas suas feridas. Então, a hipersensibilidade a críticas é um sintoma muito forte de rejeição. Uma tendência a ser uma pessoa solitária pode ser um sintoma forte de rejeição. Tem uma série de gatilhos que a gente poderia trabalhar aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a rejeição, ela se torna basicamente um mediador entre o rejeitado e a realidade. Tiago, como assim um mediador? Vou te explicar. Esse óculos que eu estou usando, ele é um mediador entre os meus olhos e aquilo que eu vejo, certo? Sem óculos, eu particularmente sem óculos não enxergo nada. Não consigo ter noção de nada sem óculos. Eu não consigo pegar um ônibus na rua sem óculos. Meu grau é bem forte. Então, esse óculos, ele tem
uma lente que tem um grau adaptado para mim, para me fazer enxergar a realidade sem a distorção que os meus olhos naturais têm. Se eu tirar o óculos, eu vou enxergar tudo distorcido. Vai estar tudo embaçado, tudo estranho, vou ter dificuldade. Então tem um mediador, esse óculos, para me fazer ajudar, para me fazer enxergar a realidade. A rejeição, ela é um mediador, é um intermediador, é uma lente, é uma cosmovisão. É por isso que o rejeitado, ele vai ter muitas vezes os mesmos problemas em diversas situações diferentes. Por exemplo, quem é rejeitado, na grande maioria das vezes, desenvolve uma carência muito forte. É muito fácil para o rejeitado se envolver num relacionamento abusivo, porque o medo dele em ficar sozinho ou ficar sozinha é maior do que passar por um abuso num relacionamento. Olha como é sério isso, né? Então, tchau, qual a cura para a rejeição? Vamos lá. A cura para a rejeição é a redenção. E quem nos redime? Jesus. Quando nós trocamos o óculos, a cosmovisão de mundo, da nossa rejeição para Jesus, a gente não passa mais a viver em função das nossas feridas. Eu não sou o que minha ferida diz que eu sou. Eu sou o que Jesus diz que eu sou. Ouça isso, ouça isso. Isso é muito importante. Você precisa guardar isso no coração. Você não é quem a sua ferida diz que você é. Você é quem Jesus diz que você é. E basicamente, a cura da rejeição, por mais óbvio e redundante que pareça, é a aceitação. Apenas sendo aceito que você é curado da rejeição. Mas sabe qual é a grande chave? É que você precisa ser aceito por um patamar maior do que quem te rejeitou. Vou dar um exemplo. Digamos que você sofre uma rejeição no ambiente de trabalho. Teu chefe te demite e fala umas palavras pesadas para você, fala assim, você não vai prestar para isso, você nunca vai ser nada, você não deu certo aqui. E a tua empresa é uma empresa pequena, uma empresa no bairro. Você sofreu aquela rejeição. Mas aí a vida foi passando, você se reinventou, e mesmo com aquele sintoma de rejeição, você conseguiu entrar numa empresa muito maior, com muito mais abrangência, ganhando muito mais. Inclusive, você ganhou um prêmio nacional que te reconhece como o melhor profissional do Brasil nessa área. Você agora está com um nível de aceitação muito grande. Então, essa aceitação, por ter um patamar muito maior, ela tampa a rejeição anterior. Inclusive, quando a pessoa canaliza bem o sentimento de rejeição, ela sublima o sentimento, né? O que é sublimar? É tornar sublime. Quando a pessoa sublima o sentimento, ela pega aquilo de combustível para fazer muitas coisas boas. Você vai ver que muitos atletas, eles foram motivados pela palavra negativa que ouviram. Alguém falou para eles, olha, você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai vencer, você nunca vai ser o campeão. O cara guardou aquela palavra, usou de motivação, chegou. Um exemplo bem notório disso é o próprio Michael Jordan, né? O Michael Jordan, ele no documentário, tem vários documentários sobre ele, mas o mais recente, o Last Dance, né? O documentário do Michael Jordan conta que quando ele era mais novo, o irmão dele jogava melhor que ele. O irmão dele era mais atlético, tinha mais resultados esportivos do que ele. E o pai meio que dava uma preferência para o irmão dele. E ele colocou no coração dele de se esforçar, de ser um campeão para poder honrar o pai dele, para poder mostrar para o pai dele o valor dele. Esse cara se tornou obsessivo por treinamento, por perfeição, por melhora. Tanto é que quando... A coisa é tão forte, isso aqui Michael Jordan foi tão forte, que ele no auge da carreira dele, não foi no final não, no auge da carreira dele, 3 vezes campeão da NBA, maior jogador do mundo, riquíssimo, um ídolo pop mundial, ele larga o basquete e vai jogar beisebol. Sabe por quê? Porque o esporte do coração do pai, de fato, não era o basquete, era o beisebol. O pai dele morreu, ele largou o basquete e foi jogar beisebol. É uma coisa assim bizarra, porque... Perdão. É uma coisa assim bizarra, porque ele vai trilhando a carreira dele profissional de âmbito mundial baseado num sentimento de rejeição, né? Seria hoje o equivalente a Neymar largar o futebol e praticar natação. Olha como isso mexia
com Michael Jordan, mexe com muitos campeões. A rejeição, ela também mexe conosco se nós olharmos o mundo pela ótica dela. Mas a gente não precisa se mover em torno das nossas feridas. As suas feridas não precisam ter o poder de dizer em última instância quem você é. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Ele é o nosso óculos, ele é a nossa cosmovisão, ele é a nossa lente. E aí é interessante que, como eu citei, a cura da rejeição é a aceitação. Tem alguém mais poderoso, tem alguém acima de Jesus na sua vida? Porque, por mais que você tenha sofrido uma palavra do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, do seu namorado, do seu amigo, de uma pessoa que é muito importante para você, quando você recebe o senhorio de Cristo na sua vida, agora a palavra de Cristo vale mais do que qualquer outra palavra para você. E Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e na verdade o único que teria todos os argumentos para nos rejeitar. Ninguém teria mais argumentos para te rejeitar do que Cristo. Ele nos aceitou. A gente brinca muito, né? Não é brincadeira, mas é uma forma de falar assim, o fulano, aceite a Jesus, aceite a Jesus. E essa é uma forma, eu entendo, eu não estou criticando quem fala isso, eu também falo isso muitas vezes, que daqui que eu vou explicar para a pessoa, já perdeu ali o momento. Mas, na verdade, não somos nós que aceitamos Jesus. É Jesus que nos aceita. Nós somos aceitos por Deus através de Cristo. O sacrifício dele me torna aceito, ou seja, eu permaneço falho, eu permaneço pecador, eu permaneço caído, eu permaneço deficitário, mas apesar de tudo isso, o sacrifício de Cristo cobre as lacunas do meu ser e ele me torna aceito diante de Deus. Então, se Deus te aceitou por meio de Cristo, que é o seu mediador, essa é a chave para você começar um processo de cura de todo o sentimento de rejeição que existe dentro de você. E saiba que, na verdade, a rejeição ela não é sempre negativa. Eu vou te mostrar isso aqui. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, certo? Quando a gente pensa isso, o que é que a gente pensa? Olha, se eu perder o emprego, ainda assim vai cooperar para o meu bem, que vai abrir outra porta de outro emprego lá. Se acontecer algo ruim comigo, esse ruim vai virar algo bom que eu vou vencer no final. Calma, nem sempre, nem sempre. Você vai ver grandes homens e mulheres de Deus que tiveram um fim, humanamente falando, trágico. Paulo teve muitos livramentos da parte de Deus, mas Paulo morreu decapitado. Naquele momento ali, não houve livramento para ele. Pedro recebeu muitos livramentos da parte de Deus, mas quando ele morreu com a cruz virada de cabeça para baixo. A grande maioria dos apóstolos morreram de modo, entre aspas, trágico. Então, nem sempre Deus vai dar o livramento que você quer. Mas a Bíblia fala, quando fala em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a Bíblia quer dizer o seguinte, tudo que você passa vai cooperar para você se tornar mais parecido com Jesus. Aí eu lembro o dia que nasceu a minha sobrinha, né? Inclusive, estou para receber um novo sobrinho, aí vai crescer a família. Quando nasceu a minha sobrinha, e era o mais próximo que eu tinha ali de um filho, né? Quando nasceu ela, eu pude experimentar uma visão do amor de Deus diferente. Quando eu vivi experiências profissionais bem desafiadoras, eu experimentei formas do amor de Deus bem específicas daquela situação. Quando você vive a rejeição, você tem uma oportunidade de viver em Deus algo que só aquela situação pode te dar. Não é fácil, não é saboroso, mas aquilo também vai te ensinar a se tornar mais parecido com Jesus. Esse é o sentido de todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, por que eu digo isso? Porque quando nós vemos esse versículo, nós olhamos para a rejeição, nós precisamos entender que nem toda rejeição tem um objetivo ruim. Observe uma grávida. Ela começa ali a sua gestação, a barriguinha está pequena, vai crescendo, e quando chega o momento do bebê sair, o próprio corpo da grávida expulsa, rejeita aquele bebê, joga ele para fora.
E você tem ali um bebê que está saindo de um lugar que é bem aquecido, que tem a comidinha dele todos os dias, onde ele está protegido desse mundo exterior. Mas ele precisa sair. Se ele não sair da barriga da mãe, o que vai acontecer? Se ele ficar mais do que o tempo recomendado ali, ele vai começar a correr risco de morte, porque ele não vai ser saudável para ele. Ele precisa de fato sair. Aí quando o bebê sai da barriga da mãe, por que ele chora? Porque ele dá de cara com o mundo que é frio, uma luz gigante que vem sobre os olhos dele, que ele não estava acostumado, né? Tem um médico segurando ele ali. A coisa é um desconforto completo. Ele foi rejeitado, mas eu te pergunto, aquilo fez bem ou fez mal para ele? Entende? Então, mesmo nesses processos de rejeição da vida, você pode enxergar a mão de Deus. Enxergar a mão de um Deus que foi rejeitado. A Bíblia diz que Jesus ele foi rejeitado até mesmo pelos seus. Sabe o que isso me ensina? É que nós temos um Deus que ele se compadece de nós porque ele sabe exatamente o que nós passamos. Jesus passou na pele o que eu e você passamos e muito mais. Tiago, até a rejeição? Até a rejeição. Mas note que Jesus não permite que a rejeição seja a última voz na vida dele. Jesus está na cruz, a obra está praticamente completa, e ele olha para os seus detratores, ele fala assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Para você liberar esse nível de perdão a alguém que te fez tão mal, que te crucificou, que te bateu, como é quando você eventualmente te caluniou, te traiu, né? Para você falar isso, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, você tem que estar muito bem resolvido com Deus e consigo mesmo. E Jesus estava. Portanto, não deixe que a rejeição seja a última voz sobre você, porque só pode e só deve haver um mediador, um óculos, uma lente, uma cosmovisão entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Você precisa enxergar a sua realidade e a si mesmo como Jesus te vê. Amém, gente? Vamos orar, porque aqui o celular já está parecendo que vai apagar. Talvez não passar pelo que passamos em dias anteriores. Vamos orar para encerrar esse devocional aqui. E eu quero convidar você que é novo ou nova por aqui, está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Sem falta, sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Pai, eu te agradeço por essa palavra, por essa direção. E por cada um dos que estão assistindo nesse momento, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa tratar qualquer ferida de rejeição que há em cada coração. Ó Deus, o Senhor pode colocar a mão tão profundo quanto nenhum médico, quanto nenhum outro terapeuta pode. E eu te peço que o Senhor faça isso em nossos corações através dessa palavra. Eu te agradeço pelo fruto que ela irá dar em cada coração, em nome de Jesus. Amém, gente. Estamos juntos sempre. Comenta aqui, coloca aqui nos comentários, eita Jesus, traz o teu feedback sobre qual foi a parte que você mais foi tocado. Pode ser uma frase, pode ser um momento, pode ser um entendimento, pode ser um comentário também, que você vai abençoar outras pessoas. Sei que muita gente também lê os comentários, teu feedback é muito importante. Eu sempre faço questão de ler, curtir, comentar, responder todos os comentários também, tá? No comentário fixado tem 2 links lá, dá uma passadinha lá, são 2 presentes para você. Aproveita! Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente, até a próxima, tchau, tchau.